Os caras estão mordidos, hein? Por Perfeito. situações. Bom, primeiro, como a senhora presidente trouxe, Vamos votar. elogiar tanto a manifestação da Procuradoria quanto do Dr. Sérgio, do Dr. Michel. É sempre um prazer estar aqui e sempre poder Vota, filho, ouvi-los, vota, assim filho. como a Procuradoria, para nós aqui como auditores, sempre é muito importante e as defesas de vossas excelências sempre mantêm um padrão muito, muito elevado. Então, eu gostaria de fazer esse registro e admiração deste auditor com os senhores advogados. Primeira denúncia, então, contra o senhor Ramon Emiliano Dias. Existem os dois Ramons, mas esse é o Emiliano. Eu entendo que se fosse a expulsão em razão de o segundo cartão amarelo, por ter gesticulado, né? Em um primeiro momento, confesso que fato de discordar de forma assintosa e persistente, entendo que o próprio árbitro entendeu que não foi de uma elevada gravidade, o que poderia... Pô, até o Ramon os caras estão julgando, mano. Você tá de brincadeira, velho. Que isso, cara? Pra quem tá perguntando aí, né, mano? Estão julgando aí Corinthians e Flamengo, né? Vão julgar o Yuri Alberto pelo carrinho, o Kaká pelo empurrão, o Ramon Dias pela expulsão. Vamos julgar tudo. Os gandula que murcharam a bola, né, mano? Respeitosa, dizendo as seguintes palavras: viu o que vocês arrumaram nesse caralho? Muito bonito isso para vocês. Ou seja, em razão desse a mais, não tanto por conta da aplicação do segundo cartão amarelo, mas por conta da conduta após a sua expulsão, eu entendo como plenamente tipificado aqui a infração ao artigo 258, em razão justamente disso, da reclamação ter sido de forma desrespeitosa, seja pelas palavras, seja pela forma grosseira, abusiva, do qual ele se dirigiu ao assistente. Então, por essa razão, senhora presidente, em razão também levando em conta aqui as atenuantes, agravantes, eu aplico a pena de suspensão e por ser, eu deixo de converter em advertência em razão da gravidade aqui trazida, por ser o auxiliar, então eu aplico a pena mínima do artigo 258, por ser membro, a suspensão de uma partida de suspensão. Já cumpriu, né? Obrigada, doutor Rafael. Temos divergência? Já cumpriu, né? Proclamo o resultado em relação ao auxiliar técnico do Corinthians, Ramon Emiliano Dias. A terceira comissão disciplinar acolheu a denúncia da Procuradoria, aplicando uma partida de suspensão nas ilhas do artigo 258 do CBJD. Doutor Rafael. Segundo o denunciado do edital, o senhor Carlos Jonas Alcaraz Duran, em curso no artigo 254A, parágrafo 1º, por conforme narrado na denúncia e também na súmula, ter desferido um soco no seu atleta adversário, eu observei todas as provas de vídeo, tanto de forma lenta quanto de forma natural. Vamos ver. Justamente por conta da gravidade do fato trazido. Soco, filho. E da gravidade que a pena mínima implica, né? Nós estamos diante de uma infração do qual a pena mínima ela parte de 4 partidas. E até no meu voto aqui, no qual eu fiz, eu tomei bastante cuidado de analisar, reanalisar, valer-se muito dos julgamentos que nós fizemos aqui já nessa composição, envolvendo a partida de São Paulo e Palmeiras, envolvendo também a partida do Vasco e Atlético Paranaense, e também me filiando ao que eu havia decidido naquelas oportunidades. Eu entendo que aqui o movimento, com todas as vênias ao Dr. Michel, eu entendo que o movimento ele não foi só de empurrar. Nós analisando o vídeo, nós vemos que existe sim uma intensidade, não de um gatilho, mas vem um movimento para atingir o seu adversário. Questiona-se a intensidade ou não, trouxe uma lesão, machucou o adversário, mas eu entendo que a intensidade ou o reflexo que ela tem ocorrido, 4 jogos para ele? Ela sirva para a aplicação da dosimetria, mas não para a configuração da pena. Não para a configuração da conduta, do qual eu aqui, com as provas de vídeo produzidas, com a minha interpretação do lance, e por todas essas razões, da forma como ele levou a mão, da forma como atingiu o seu adversário, eu entendo aqui como inafastável a conduta tipificada do artigo 254A, a agressão física, em razão aí sim, das questões agravantes, atenuantes,
Aqui se aplica atenuante completamente primário, não possui qualquer antecedentes, ausência de lesão ao adversário. Por essas razões, senhora presidente, eu encaminho o voto por conhecer da denúncia e aplicar a pena mínima prevista no artigo 254A, que é de 4 partidas. Caralho! É como voto, senhora presidente. Obrigado, doutor Rafael. Alguma divergência? Eu tenho sim, presidente. Doutor Filomeno? Bem, também quero parabenizar a atuação do procurador, doutor Sandro, do doutor Sérgio, doutor Michel, que brilhantemente sustentaram aí suas teses, e também parabenizar o doutor Rafael Osando pelo brilhante relatório, brilhante voto, muito fundamentado. Ele vem dentro, mas tá? eu vou discordar nesse ponto, porque assim como acho que no julgamento da sessão passada, eu fui, acho que o único voto vencido, Você é burrão, hein, mano? No sentido de que nós não podemos simplesmente olhar a imagem em câmera lenta e tirar uma conclusão sem desconsiderando todo o contexto da situação. Ali não era eu acho que um soco para caracterizar uma agressão física é uma situação em que ocorre pontualmente. Como já, não sei se foi o Felipe jogando pelo Fluminense que deu um soco. Ele vem para mais, mano? No jogador, pegou uma suspensão grande, isso tem já há muito tempo. Mas ali estava num contexto do tumulto em que havia empurrões mútuos, xingamentos. Olha lá, mano, que vaga. Agressões mútuas, assim, agressões em termos assim, de empurrões e. Eu, sinceramente, tentei enxergar e não entendi como uma ação que pudesse caracterizar um soco agressivo, né? Tanto que não houve relato de que ele ocasionou alguma lesão corporal, mesmo que leve no adversário. Então, razão pela qual, sem querer me alongar, ali havia revides mútuos, eu desclassifico a conduta para o artigo 250, ato hostil, e aplico uma partida de suspensão. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Filomeno. Doutor Jorge? Senhora presidente, primeiramente também aqui me acostando às palavras do relator e da própria presidência e doutor Filomeno, senhor parabenizar as defesas, né, de alto nível aqui, da Procuradoria também, realmente engrandece esse tribunal. Também tentando ser um pouco mais objetivo, eu acho que essa conduta foi a que me deixou mais em dúvida de toda a denúncia. E eu também fiz questão de ver, rever, analisando o voto brilhante voto, como sempre, do nosso auditor Pô, o cara deu um soco, Rafael, gente. Também o que foi dito da tribuna pelos advogados. E, senhora presidente, eu chamo a atenção aqui dessa comissão sobre o elemento. Ih, ficou mudo, mano. Para vocês, eu tô mostrando física, aberto assim para vocês entenderem. Doutor Rafael, ela parte de uma pena já bem acentuada para o jogador. Então, para configurar essa agressão física, aí eu vou ser bem assim legalista do ponto de vista do que diz o dispositivo 254A e os seus incisos. E o que a gente percebe é que, pelo menos na minha leitura, precisa de 2 elementos. Um é que seja um elemento do dolo, o ânimos de dolo. Porque, embora seja um tipo exemplificativo, e ele depois traz 2 exemplos no inciso 1 e no inciso 2, mas em ambos são decorrências de um dolo. E agora existe ainda mais um elemento, que é a contundência. E a contundência não é necessariamente causar o dano, mas de assumir o risco de causar o dano. Então, tem que ter o elemento da contundência. Teve contundência. Então, foi um soco. Nas imagens, quando eu digo fiquei na dúvida, e por isso que eu revi, o ânimo também, eu concordo com o relator, há sim a intenção, né, de desferir lá, não só o empurrão, mas
como de querer, assim, agredir, mas não tem uma contundência. Não tem uma contundência até pela distância que ele tá. Então, o movimento do braço não é aquele movimento de um soco realmente. Não? Porque ele poderia ter dado um soco e não ter causado uma lesão, mas ele assumiria essa intenção pela natureza do fato. Eu não vi nesse fato essa contundência. Eu vi que houve o ânimos, porém, não sei exatamente. Eu fiquei até na dúvida. Será como no outro julgamento que eu entendi que havia uma tentativa, porque não tinha visualizado o contato. Nesse eu vi que houve o contato. Houve o contato, sim. Porém, talvez porque tinha um jogador na frente, talvez pela amplitude do movimento não foi possível, eu acho que não tem um elemento da contundência. Nem porque não chegou a agredir, mas porque não assumiu-se esse risco. E se você olhar novamente a imagem, não há essa contundência para causar ou assumir o risco de causar. Então, pedindo vênias aí o relator neste ponto, neste particular, eu vou aderir em parte à sugestão do auditor Filomeno para desclassificar para o artigo 250, ato hostil, mas acho que tem uma gravidade maior e eu não vou aplicar a pena mínima, eu aplicaria a pena de 2 partidas. Obrigada, doutor Jorge. Doutor Pedro. Senhora presidente, cumprimentando todos que me antecederam no uso da palavra, as defesas excelentes das posições assumidas por cada um, eu peço vênia divergência para acompanhar o eminente relator. Muito obrigada, doutor Pedro. Bom, vou pedir vênia divergências, também estou acompanhando o voto do ilustre relator, proclamar o resultado. A unanimidade, a comissão acolheu... Não, foi por maioria. Por maioria, a comissão acolheu a denúncia ofertada pela Procuradoria, condenando o atleta Carlos Jonas Alcaraz Duran a 4 partidas de suspensão nas iras do artigo 254A do CBJD. Vencidos os auditores Filomeno e Jorge, que desclassificavam pro artigo 250 do CBJD, aplicando uma partida ao doutor Filomeno e 2 partidas ao doutor Jorge. É isso, doutor. Chora, então, Filomeno! Para a conduta do senhor Yuri Alberto. Denunciado nas iras do artigo 254A. Foi uma tesoura. Uma agressão física. E vendo as Meu imagens desse lance, o que se observa realmente é... Meu Deus. Uma conduta de uma forma grave do atleta. Puta que pariu. Mas eu gostaria de fazer aqui alguns pontos. Vai, isso é Corinthians. Eu vou encaminhar o meu voto de que, diferente do anterior, era o quê? Aqui existia uma disputa de bola. Isso eu acho um ponto que é necessário trazer do porquê. Eu entendo que aqui a conduta ela não se molda à agressão física. Eu entendo que ela se amolda mais à jogada violenta, que foi o emprego da força, aqui de um exemplo, incompatível com o padrão que é razoavelmente esperado da modalidade. Nós vemos um atleta do qual, insatisfeito com a não marcação de uma falta, em uma atitude de um revide contra o seu adversário, o atinge com um chute na disputa de bola e por trás. E esse por trás também me traz muito receio, porque você impossibilita o seu adversário de exercer qualquer tipo de defesa. Né? Nós sabemos a gravidade, o potencial lesivo que isso pode trazer a um atleta, mas nesse caso, justamente por conta dessa conduta, eu entendo que ela se amolda mais ao artigo 254, por se tratar aqui de uma jogada violenta. É isso. Mas também não fico confortável com uma aplicação de uma pena mínima, porque a gente não pode considerar aqui também que foi normal essa jogada violenta. Ela foi uma jogada violenta que foi além. 2 jogos. Então, justamente por conta aqui da previsão contida no artigo 178, na questão da dosimetria, eu entendo que a gravidade da infração e os meios empregados aqui, eles foram elevados. Então, por isso que eu parto aqui de uma pena inicial de 3 partidas, no artigo 254A, mas também não existe nenhuma agravante trazida aqui ao atleta, e também o atleta primário, a
a sua ficha, não possui nenhum antecedente, no qual, por essa razão, então, eu diminuo a pena para desclassificar a conduta para o artigo 254 da jogada violenta e fixar uma pena de 2 partidas de suspensão ao atleta. É isso, pai. Yuri é o primário. Alberto, justamente por conta disso, por conta da gravidade aqui da conduta praticada. Excelentíssima. É como encaminho o voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Rafael. Voto com o relator. Voto com o relator. Eu vou divergir, senhor presidente. Mano. Mais uma vez aqui. Aí, interessante o colegiado, né? Porque as visões de uma mesma cena, né? E no meu entender, com todas as vendas ao relator, pano pra um soco, eu irmão. acho que essa foi realmente a mais grave dos acontecimentos dessa partida. Você passou pano pra um soco, irmão. E eu entendo isso porque aí eu vou para a questão da jogada violenta, eu vou inverter. Na jogada violenta, diferentemente da agressão física, o elemento me parece ser o elemento subjetivo de culpa, da imprudência. Porque, embora seja um tipo infracional aberto, e ele traz exemplificando o que seria, mas em ambos se tem a noção de culpa. Então é uma jogada violenta na disputa de bola, onde nós vemos aqui, julgamos constantemente, situações onde o atleta ele foi imprudente porque ele não tinha vontade de causar aquele dano ou aquela lesão ou tentar. Ele foi realmente imprudente. Ele usou de força excessiva, como diz o inciso 1, constitui exemplos de infração. Qualquer ação cujo emprego da força seja incompatível com o padrão razoavelmente esperado da modalidade. E o 2, atuação temerária ou imprudente na disputa de jogada, ainda que sem intenção de causar o dano ao adversário. Eu discordo, eu acho que pelas imagens, a imagem é clara que o atleta, ele não só teve um ânus doloso, ele quis sim, a jogada, realmente o atleta adversário estava com a bola, mas não foi uma disputa de bola, porque ele não quis, absolutamente, não pensou em nenhum momento. Isso é sua opinião. Roubar a bola. Não, é pior ele que é quis realmente mesmo, acertar o adversário de forma contundente, aí sim, bastante contundente. Então, eu peço todas as vezes ao doutor Rafael, eu acho que nesse caso está assim configurada aí a agressão física, tipo aberto, porque para mim houve dolo, a vontade deliberada realmente de praticar aquela agressão, e houve sim uma contundência. Se não veio realmente a causar um dano, mas ele assumiu. Dá para se ver pela gravidade, pela força do lance, poderia sim ter causado um grave dano ao adversário. Então eu vou pedir vênias para manter, para julgar procedendo a denúncia no 254A, mas eu também aplicaria, nesse caso, então, dada o tamanho da pena inicial, eu aplicaria sim a pena mínima de 4 partidas. Obrigada, doutor Jorge. Eu peço vênia a divergência aberta, acompanho o relator, proclamo o resultado. Doutor Filomeno, desculpa, doutor Pedro. Não, eu acompanho o relator. É porque eles tinham feito assim com a cabeça, eu vi na hora, eu anotei. Só queria ponderar o doutor Jorge, a quem eu também respeito muito o posicionamento, é que o 254A, ele expressamente vão ser dois jogos. Ele caracteriza a agressão em atos desvinculados da disputa de bola, né? Ele então, já cumpriu um. Ali foi uma jogada. Pode ser que ele tenha até tido a intenção de atingir, houve uma imprudência, mas por isso que eu entendo que vai dentro muito dele, mais caracterizado o 254 vai dentro dele, 254A, porque foi na disputa de bola. Vai dentro dele, Filomeno. Ensina futebol pra ele. Proclama o resultado. Não, ele já concordou, doutor Rafael. Eu tô observando. Caralho. Sim. Bom, proclamo o resultado em relação ao atleta Yuri Alberto Monteiro da Silva. Por maioria, a comissão desclassificou a conduta atribuída pela Procuradoria, imputando 2 partidas de suspensão nas iras do artigo 254 do CBJD. Vencido o doutor Jorge, que mantinha a capitulação no 254A, aplicando 4 partidas de suspensão. Doutor Bozano, que a presidente não está acostumada a ver a gente se acompanhar tanto. Foi.
Não, é porque quando eu questiono... Desculpa, presidente, é que o doutor Bozano não está acostumado a ver a gente se acompanhar tanto. É porque quando eu questionei, eu olhei para todos. Eles fizeram 5 com a cabeça, só o doutor Jorge que não fez. Isso. Aí por isso que eu passei Kaká a palavra. agora. Kaká, pô, o Kaká ser suspenso por José é uma piada, né? Não, imagina, vamos. Passando Então, a volta ao senhor. Vamos com calma nesse não joga o derby, né? Ele cumpriu um jogo já, né? Ele cumpriu um jogo, né? Então imagino eu que ele fique fora contra o Cuiabá, só que você pede efeitos suspensivos, cara só joga semana que vem e tal, né, mano? Então ele pegou 2 jogos de suspensão, mas ele meio que já cumpriu um, né? Então vamos acompanhar aí, acho que falta só mais um, mano. Certo? Senhor Carlos Menezes Júnior, em curso no artigo 250. De fato, o senhor Carlos também foi um dos, digamos assim, dos protagonistas das cenas que nós pudemos observar, muito da conduta ocasionada pelo denunciado aqui, pelo Alcaraz, também foi em razão da conduta praticada aqui pelo senhor Carlos Menezes Júnior. Observa-se aqui, de fato, com todas as venas ao doutor Sérgio, eu vi sim ali, não só na clavícula, mas a mão, de fato, eu entendo que pegou no pescoço, talvez não a mão inteira, mas o dedão apertou o pescoço, sim, do atleta adversário. Ele tá suspenso contra o Cuiabá ali, mano, mas eu não sei como vai ficar. Eu imagino que contra o Palmeiras ele não vai cumprir essa suspensão, tá? Efeito suspensivo, cacete, mano. Uma conduta que, de fato, não é esperada. Entendo que ela configura, sim, um ato hostil, e em razão justamente da gravidade da infração, dos meios empregados, né, dessa situação ocorrida e também de tudo que ocasionou, mas né? Também não perdendo de vista as questões, as circunstâncias como agravante, atenuante, que não existe nenhuma agravante no caso, e também as atenuantes aplicadas aqui por não ter sido o infrator sofrido qualquer punição nos últimos 12 meses aqui, eu entendo também como, da mesma forma do anterior, eu entendo como uma pena de 3 partidas, mas por conta dessa fundamentação prevista aqui no artigo 180, eu reduzo a pena, em razão da atenuante, aplicando uma pena de 2 partidas com fundamento no artigo 250 e deixando também de fazer a pena mínima justamente por conta disso, de todas as circunstâncias, a forma como foi esse ato hostil, segurar um atleta adversário pelo pescoço, eu acho que foi... teve também uma elevação quanto ao ocorrido, então, em razão disso, o voto é pela condenação do atleta no artigo 250, a pena de 2 partidas, suspensão, senhor presidente. Obrigada, doutor Bozano. Alguma divergência? Eu concordo com o relator. Então não fala, pô. Ela perguntou divergência. No acatamento da denúncia, mas discordo na dosimetria, aplico 1 partida de suspensão. É isso aí, Filomeno? Bom, assim, proclamo o resultado. Nossa. Em relação ao atleta 25 do Corinthians, Carlos de Menezes Júnior, a comissão, à unanimidade, acolheu a denúncia da Procuradoria e, por maioria, aplicou 2 partidas de suspensão nas áreas do artigo 250 do CBJD, vencido o auditor Filomeno, que aplicava 1 partida. Prosseguindo, eu vou fazer o voto agora quanto às 2 equipes, Flamengo e Corinthians. Vai tomar no cu, mano. O cara foi suspenso por 2 jogos, no meio do empurra-empurra, mano. Ele participou do empurra-empurra, velho. Ele participou do empurra-empurra, mano. Tipo assim, caralho, mano, com todo respeito do mundo, né? Pelo amor de Deus, cara. Isso aí não é nem pra ser julgado, não, mano. Pô, e ele levou, né? Mano, tipo assim, o Rian, tá ligado? O Yuri Alberto pegou 2 jogos, mano. O Kaká tá ali no meio da galera, igual o Rian. O Rian tá dando tapa no Bruno Henrique ali, tem um monte de gente se empurrando, tá ligado? O cara pegou 2 jogos por causa disso aí, velho. Caralho, que porra é essa, mano? E o Alcaraz pelo soco pegou 4 jogos, né? Alcaraz 4 jogos, Yuri Alberto 2 jogos, Kaká 2 jogos. Beleza? Então o Kaká levou um soco aí, pegou 2 jogos de suspensão, mano. O cara falou que ele enforcou o adversário, né? Com o dedão ali, ele enforcou o adversário, né? Causou o dolo, né? Causou o dolo ali ao adversário. Enfim. E o Emiliano pegou um jogo aí também por falar, né? Você viu o que você arranjou nesse caralho?
Porque o juiz, né? Lembrando que essa confusão toda só começa porque o juiz não marca uma falta clara no Yuri Alberto, né? E aí ele falou, você viu o que você arrumou nesse caralho? E ele tomou um jogo de suspensão aí, mano. Certo?